bem comum de expressar a concentração de uma solução, que é em ppm. Quando que a gente usa esse tipo de expressão? Geralmente em soluções aquosas, aonde o soluto dissolvido é uma quantidade muito pequena. Então eu vou ter em água uma quantidade muito pequena do soluto. Então é uma solução muito diluída. Então, onde a gente vai ver isso na prática, principalmente em contaminantes, quando a gente pega algum catálogo de medicamento, alguma tolerância de algum princípio ativo ou poluente. Então, a gente vai ver essa referência sempre se tratando de um soluto bem diluído numa solução aquosa. Então, o que significa ppm? ppm significa a parte dissolvida em 1 milhão de partes. Então, se eu estou lendo 1 ppm, é porque eu tenho uma parte de soluto dissolvida em 1 milhão de partes de solvente. É isso que a gente vai entender com o ppm. A alteração do número de ppms é a alteração da quantidade de partes de soluto, né? Sempre nessa base de 1 milhão de partes de solução. Um jeito muito simples, mais prático da gente pensar assim, é tentando converter isso em algumas unidades conhecidas, porque essa parte é vago. Grama pode ser a parte, ml pode ser a parte. Então vamos começar a pensar se a gente se referir a 1 ppm e a gente pensar na unidade de massa. Então a gente pode pensar assim: eu tenho soluto e eu tenho solução. Como é que eu vou saber a unidade de massa? Se eu tenho 1 ppm, significa que eu tenho 1 grama de soluto em 1 milhão, 1, 2, 3, de gramas de solução. Ó. Uma parte para 1 milhão de partes. Estabeleci que a minha parte é grama. Bom, mas essa referência, ó, fica muito confusa se a gente estabelece a mesma unidade. Então, para a gente não mudar o conceito e facilitar o raciocínio, a gente pode, então, dividir por 1000 as nossas referências, ou seja, vamos multiplicar isso aqui por 10 a menos 3. Então, vai ficar 10 a menos 3 gramas. E aqui, se eu multiplico por 10 a menos 3, eu tiro esses 3 zeros e continuo com os 3. Então, fica 10 a terceira grama. Bom, 10 a menos 3 gramas. 1 miligrama. 10 a terceira do grama. 1 quilograma. Então, começamos a melhorar. Se eu tenho 1 ppm, eu tenho 1 miligrama para cada quilo de solução. A gente falou que a maioria das soluções, a gente pode pensar em soluções aquosas. Então, a gente pode aproximar isso aqui, 1 quilo para 1 litro. Então, como é que a gente vai pensar ppm? Quando eu ver uma referência de algum texto, algum exercício em ppm, eu vou imaginar quantos miligramas estão para cada litro de solução. Então, pensar em miligrama por litro facilita o nosso pensamento de concentração em ppm. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, a gente tem aqui algumas aproximações favoráveis. 1 grama para cada tonelada, 1 grama para cada metro cúbico, 1 miligrama para cada litro, essa aqui sem dúvida nenhuma é a mais usada. E aqui algumas referências. Combinado? A gente tem referências em texto, a gente tem referências em exercício. Esse exercício ele pede para a gente transformar em ppm essa concentração. 10, ou melhor, 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio para cada grama de água. Então, é ppm miligrama para cada quilo. Já está em miligrama mercúrio, que é o nosso soluto,
A água, que é a aproximação da quantidade de solução, a gente tem que colocar em quilo. Pronto, o que a gente tem? Meio ppm, 5 vezes 10 a menos 1 miligrama para cada quilo. Muito obrigada, então. Espero que não tenha ficado dúvida e a gente se fala depois.